Bom, irmãos, nós gostaríamos de falar sobre as virtudes recomendadas. Nós vamos fazer uma análise no capítulo 13 da carta de Paulo aos Coríntios. E nós vamos trabalhar 3 palavras, que a gente chama as 3 irmãs divinas: a fé, a esperança e o amor. Mas gostaríamos de convidar todos para a gente ler o livro ou a carta que escreveu Paulo à igreja de Coríntio. São 2 cartas. Alguns estudiosos dizem que Paulo escreveu 3. A primeira, na verdade, seria a segunda, não é? E a terceira, a segunda. Mas, como canônica, nós temos essas 2 cartas. E eu gostaria de chamar todos para a gente ler o texto. Nós vamos ler o capítulo todo de 1 Coríntios para a gente entender o texto e o contexto. Eu passei para vocês um resumo do que nós vamos abordar. Ia mandar para vocês o que a gente chama em homilética de esqueleto, mas acabei esquecendo, mandei só o conteúdo. Mas nós vamos trabalhando esse belo texto dessa carta. Vamos falar um pouquinho sobre o contexto, por que Paulo escreve, e quem era a igreja de Corinto, ou a cidade também de Corinto, onde ela estava localizada, estava sobre o poder e o comando, o governo de quem, e como é que se constituía a sua população. Vamos ler então. Eu vou ler os ímpares e os irmãos lerão comigo os pares. Amém? Sentadinho como estamos. Vou começar um pouquinho antes. O amor e o dom supremo. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei também como é. Senhor, mais uma vez, te peço tua graça habilitadora, capacitadora. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito ilumine a minha mente, me faça, Senhor, compreender e transmitir
a tua santa e poderosa palavra. Que teu Espírito conduza-nos a aprender, compreender e praticar as Escrituras Sagradas. Entender a dimensão, a profundidade, a riqueza do teu amor, Senhor. Nos levar, Senhor, a compreender o quanto nós precisamos de fé, de esperança e de amor para viver juntos, Senhor, em comunidade, na tua presença diante do mundo, fazendo com que as pessoas, Senhor, vejam a nossa fé em ti, também entendam que nós esperamos nas tuas santas e maravilhosas promessas e somos, Senhor, regados, nutridos e transmitimos, Senhor, o teu amor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, nós temos 3 irmãs aqui, chamadas 3 Irmãs Divinas. O Mark Jones, ele vai chamar essas das virtudes recomendadas, um livro que ele escreveu muito bom, quem puder ler, é de muito proveito, as virtudes recomendadas, e elas trazem um ensino maravilhoso para todos nós. E eu queria então trabalhar um pouco essas 3 palavras. Primeiro, precisamos entender o contexto em que a carta foi escrita. Para entendermos o capítulo 13, é preciso a gente situar o autor, né? O autor dessa carta é Paulo, ninguém tem dúvida. Alguns dizem que a data da escrita foi entre 51 e 54. Se nós atentarmos para o capítulo 18 do livro de Atos, o Atos dos Apóstolos, alguns dizem o Atos do Espírito Santo. Na verdade, Lucas, o autor deste livro de Atos, que está sempre acompanhando Paulo, ele vai registrando a trajetória dos apóstolos, em especial a trajetória de Paulo. Então, o capítulo 18, nós vamos então ver Paulo chegando em Coríntio. Lá Paulo encontra Áquila e Priscila, se reúnem, trabalham, o Paulo aprende o ofício desses 2 irmãos judeus que estavam fugindo de Roma por causa da perseguição do próprio imperador. Então, queridos irmãos, o contexto em que Paulo vai e passa 18 meses lá em Coríntio é um contexto em que Deus está conduzindo o apóstolo para iniciar um trabalho ali e conta. Qual é o primeiro lugar que Paulo visita como judeu? Convertido a Cristo Jesus, não é? Ao cristianismo, ele visita o que nós chamamos de sinagogas, ou pequenos templos, congregações, lugares onde os judeus se reuniam. E lá, juntamente com os judeus que foram dispersos, não é? Pela diáspora, pela perseguição, também havia gregos ou gentios que haviam se convertido. E Paulo, então, ao visitar aquela sinagoga, Paulo prega a Cristo, apresenta Cristo como sendo o Messias prometido lá no Velho Testamento. E, inclusive, a liderança daquela sinagoga, ela se rende ao Senhor Jesus Cristo, o líder, o sacerdote e uma boa parte dos seus familiares. Mas Paulo enfrenta perseguição. Paulo é levado, inclusive, à frente do então governador, e o governador diz que essas questões religiosas devem ser tratadas internamente. Mas o certo é que, conforme o livro de Atos, capítulo 18, Paulo, ao chegar em Coríntios, visita o que nós chamamos de sinagogas, pequenas congregações, pequenos templos. A importância, aqui partimos para a importância da nossa comunhão coletiva ou juntos, não é? Uma igreja é composta pelos chamados, pelos eleitos, pelo povo de Deus. Nós cantamos aqui um dos cânticos falando sobre justamente a bênção de Deus, a graça de Deus sobre o seu povo. Então, não existe crente sem igreja. Nós temos o exemplo do próprio Jesus, trazendo aqui, reforçando
essa necessidade de estarmos juntos, não é? A importância dessa comunicação, dessa comunhão, do viver juntos, não é? E aí o Ageu Magalhães vai dizer em um vídeo que nós temos a responsabilidade de nutrir esses laços, essa comunhão, essa convivência, e nós temos hoje meios, não é? Não só a reunião no templo aqui, mas nós temos meios de fortalecer uns aos outros, através da mídia, através da WhatsApp, né? Através dos mecanismos eletrônicos que temos. Isso é importante nos fortalecemos porque nós somos um corpo, nós somos a igreja de Cristo Jesus e um membro, conforme Paulo nos ensina nessa carta de Coríntios, né, falando sobre o corpo, nós somos unidos e precisamos estar ajustados, cada um cumprindo a sua função para desenvolvermos e assim crescermos na fé, crescermos na esperança e crescermos no amor de Cristo Jesus. Então essa carta é muito importante para fortalecer. Paulo, ao passar 18 meses, deixa uma igreja instituída, né, organizada, com líderes, e depois Paulo sai para continuar a sua tarefa. Mas quando Paulo está fora, Paulo tem notícias de como a igreja estava. Para vocês terem uma ideia, nós precisamos também conhecer o contexto da própria cidade de Corinto. Embora sendo uma cidade grega, estava sob o domínio romano, não é? E por isso, nós sabemos, ao lermos Gálatas, vamos então entender que Paulo diz: na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Essa palavra aqui já foi ensinada várias vezes para vocês, mas gostaria de relembrar o que é a plenitude dos tempos na visão do Novo Testamento. É que todas as coisas, ou seja, no tempo, no espaço, tudo foi preparado por Deus, inclusive o domínio romano. Nós tivemos o domínio grego, e aí nós temos a língua, o grego koiné, chamado grego popular, que todas as nações que estavam subjugados, não é? Então a Grécia aprenderam. Depois veio o domínio romano, Roma domina os gregos e também usa a língua como meio de unificação, como nós temos hoje o inglês, que aprendemos como uma língua universal. Com Roma, não é, se estabelece o que nós chamamos de uma certa segurança, não é? E havia uma certa permissividade da pregação do Evangelho. Então, tudo estava pronto por Deus para a vinda do Messias, certo? E Jesus veio, não é? Jesus é a máxima expressão do amor de Deus. Ele veio no tempo certo, no momento certo, fazendo cumprir todas as profecias do Velho Testamento. Outra coisa interessante é que a população, veja como Deus é soberano. Quer dizer para você que Deus não perde o controle de nada. Não existe casuísmo para Deus. Deus é soberano. Ele está dirigindo cada etapa, cada ato, cada fato, cada momento, cada instante da nossa vida, da forma como Ele estabeleceu. Deus não perde o controle. Deus não sentou no seu trono e ficou observando. Deus está agindo, assim como Ele agiu em toda a história, inclusive para a vinda do seu Filho, como Ele agiu na formação e na preparação de Paulo, mesmo levando Paulo a perseguir a igreja e depois ser perseguido por amor à igreja. Deus estava estabelecendo todas as coisas. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para dizer, até levar Paulo a Coríntio, a cidade de Coríntio, uma cidade portuária, uma cidade comerciante, uma cidade influente, onde a população era flutuante, ou seja, para ali concorria muita gente para comprar e vender. As pessoas ouviam e levavam a mensagem para as suas cidades, e o Evangelho também assim estava sendo propagado para as demais nações, porque importa que o Evangelho do Reino seja pregado para todas as nações. Não foi isso a ordem de Jesus? Ide e pregar o Evangelho para toda e qualquer criatura, espalhando o Evangelho. O próprio Paulo diz que não se envergonhava do Evangelho porque é o poder de Deus. Por que eu estou chamando a atenção dos irmãos?
Eu preciso mostrar que essas 3 irmãs, ou essas virtudes recomendadas, ensinadas por Paulo aqui em 1 Coríntios, elas são fundamentais na vida de todo cristão. Sem fé, em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é um dom dado por Deus. Deus gera fé em nós através da sua palavra, e há um crescimento dessa fé de acordo com a nossa comunhão com Ele. Então nós precisamos ter fé, nós precisamos nutrir esperança. A nossa esperança está nas promessas de Deus, e nós precisamos viver no seu amor. Esse amor demonstrado em todas as eras, em todas as etapas, em toda a história da humanidade, não só na época de Jesus, quando ele se derrama com a maior expressão do amor de Deus. Esse amor que está em nós, derramado por Ele, não é? Porque a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Então, fé, esperança e amor são dons de Deus, são presentes de Deus derramados sobre nós. E uma população flutuante precisava experimentar a fé salvadora, precisava ter de fato esperança naquilo que é real, naquilo que transforma, naquilo que modifica, naquilo que não é passageiro, e precisam experimentar de um amor arrebatador, um amor transformador. Por que eu estou dizendo isso? Entenda, a população daquela cidade era flutuante, então muitas pessoas de várias nações estavam ali para exercer seus comércios, suas influências, aprender também, mas Corinto era uma cidade corrupta, moralmente corrupta. Para vocês terem uma ideia, segundo alguns estudiosos, a lei daquela cidade era o seu prazer. A lei ali era fazer aquilo que me agradava, a satisfazer os desejos mais permissivos da carne humana, em todo tipo de práticas, de bebidas, né? É tanto que alguns autores dizem que havia ali um templo, né, em que havia mais de 3.000 prostitutas cultuais. A bebida era a lavonter, como diz o francês. Então, era uma cidade rica e próspera, mas uma cidade perversa no sentido moral, corrompida. E somente o Evangelho, que é o poder de Deus, é capaz de transformar, de mudar, né, de modificar a estrutura mental, moral e espiritual daquela população. O Evangelho é o poder de Deus, é o dinamis de Deus. Então Paulo sabia que Deus o usaria ali com Áquila e Priscila, e depois chega Apolo, não é? Para ensinar o Evangelho, fazer com que eles abrissem o coração para ver quem é a fonte de vida, o real prazer, a real satisfação para o coração do homem e do seu viver. Então nós temos aqui uma cidade grega, não é? com muitos povos judeus, sírios, asiáticos, egípcios, que compravam e vendiam. Veja só, um local desprezível, moralmente decadente, recebe o Evangelho, não é? Paulo depois transforma aquela cidade em um celeiro, prepara missionários também para pregar o Evangelho. Se nós percebermos, nós temos visto que na própria China, onde se é proibida a pregação do Evangelho, agora inclusive o poder baixa uma lei dizendo que é proibido pregar o Evangelho até mesmo pelos meios virtuais. Mas os nossos irmãos chineses, eles não estão pedindo para que haja, digamos, a permissão, mas que Deus os fortaleça para resistirem firmes e continuarem vivos, ativos
e servindo ao Senhor Jesus em meio a tanta perseguição. Só a fé verdadeira, a fé salvadora, a fé que vem como fruto da pregação do Evangelho, a esperança nas promessas do Deus divino, do Deus Todo-Poderoso, e alicerçado, eu digo que o amor é um arremate, não é? É um enfeite. Nós vamos ver lá na frente que Agostinho fala que o amor é uma palavra doce, mas são os atos que o tornam mais desejável. Nós gostamos de citar a palavra amor, não é? E nós sabemos que o amor verdadeiro é o amor de Deus, é o amor que transforma, é o amor que muda. E aí eu gostaria então de chamar a atenção de vocês para a gente estudar um pouquinho sobre a palavra fé. Se nós olharmos aqui no finalzinho, no versículo 13 diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Desses três, porém, o amor é o maior dele. Certa vez perguntaram a um pastor já bem idoso o que é que o fazia estar firme, vibrante e esperançoso. E ele então respondeu: carrego dentro do meu coração 3 virtudes. Essas 3 palavras, elas fazem com que eu caminho seguro: a fé em Jesus Cristo, a esperança em suas promessas e o amor de Deus. Se nós pararmos para pensar, olharmos para o livro de Hebreus capítulo 11, fala sobre os heróis da fé, nós vamos perceber que é muito importante. Por exemplo, a ausência de fé, a incredulidade, é o pior pecado. A ausência de fé em Deus, na sua palavra, em tudo que Deus fez, tudo que Deus é o pior dos pecados, porque eu passo a não crer na fonte de toda a existência, no ser soberano, no ser que conduz. Então, a incredulidade é o pior pecado, porque nós deixamos de crer no autor da vida, no Senhor da existência. Como é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se sem fé é impossível agradar a Deus, por quê? Porque eu estou dizendo que eu não creio nele, eu não acredito nele. É uma história de carochinha, não é? É uma lenda, como muitos dizem, que a Bíblia é um livro de lendas. A Bíblia é a palavra de Deus, a única regra de fé e prática. Por meio dela, que Deus nos conduz a Ele. É usando a palavra como instrumento que Deus, através do Espírito Santo, pelo ato salvífico redentivo de Cristo, que Ele nos regenera. É por meio da palavra que Deus nos limpa, abre os nossos olhos, nos faz compreender a verdade. Por isso, incredulidade é o pior pecado, porque você deixa de crer ou não crer na fonte da vida, na fonte do perdão, na fonte do amor, na fonte da existência, na fonte do viver. Se eu não acreditar em Deus, que é a origem de tudo, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, porque nele existem todas as coisas, como origem, como início, como o próprio João vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Paulo está dizendo aqui, nós precisamos ter fé, acreditar. A palavra grega é pistos, que significa credibilidade, confiança, convicção total e absoluta no Deus que tudo pode, no Deus que é autoexistente, que é autossuficiente, no Deus que comanda cada minuto, cada instante da minha vida. Então a incredulidade tem arruinado muitas pessoas. Estamos vendo, inclusive, no nosso meio, pessoas apostatando da fé, deixando de crer
dizendo que a fé não é bem isso, a graça não é bem isso, não é? Existem pregadores que já foram eloquentes, que chegam a dizer que a graça não é bem a graça, não é? E que a salvação precisa de um certo conhecimento filosófico. Quando Paulo diz que em parte conheço, em parte conhecereis plenamente, ele está falando de toda a revelação da palavra de Deus, mas também da própria vida que vamos viver em Deus nos céus. Ele está falando de um amor que é capaz de suportar tudo. E ele, quando Paulo está falando sobre amor, ele está sempre voltando. Nós lemos inclusive aqui em Jeremias, não é? O profeta sendo usado por Deus, pedindo a Judá, que ele chama a falsa, não é? Ou seja, um falso viver cristão, e chamando também a Israel. E nós vamos ver na história que o reino se divide, norte e sul, Israel e Judá, e que com a perseguição e o cativeiro babilônico, 72 anos, ele unifica, ele restaura e traz o povo de volta. Porque o objetivo de Deus é restaurar a nossa caminhada, restaurar o nosso viver, é nos sarar, nos santificar. Nós cantamos aqui um hino pedindo que Ele esteja conosco, nos santificando. E a santificação vem pela palavra de Deus. Santificai-vos na verdade. Santificai-vos no Evangelho. Então nós precisamos então nutrir, não é? Nutrir essa fé. E para nutrir essa fé, no dia que eu vim dar uma palestra aqui para os jovens e adolescentes, eu falei justamente sobre a juventude que nutre a fé. E nós falamos muito lá em Timóteo. E nutrir a fé tem muito a ver com a comunhão com Deus através da sua palavra. A fé não cresce se você não conhecer o Evangelho. Você não desenvolve se você não conhecer a palavra de Deus. Nós vamos ver lá na frente, quando falarmos sobre amor, que uma das formas que eu demonstro o amor é obedecendo a Deus, cumprindo os seus 10 mandamentos. O pastor Marcos já pregou várias vezes aqui, dizendo que a lei nos aponta para a graça e nos salva, e a graça nos devolve para a lei, para a santificação, para o nosso crescimento. Jesus, ele cumpre a lei, mas os 10 mandamentos, nós temos que observar e cumprir, como forma de dizer: Deus, eu te amo, e porque eu te amo, eu cumpro os teus mandamentos, porque eles fazem bem para mim. E quando a gente então quebra um ou os vários mandamentos, nós estamos assim ofendendo a santidade de Deus, mas muito mais prejudicando a nós mesmos, porque nós estamos nos ferindo e deixando de ter uma vida santa na presença dele. Nós vamos lembrar então de Noé. Lembra Noé? 120 anos pregando: arrependei-vos, arrependei-vos. E o que é que aqueles povos diziam, aquelas pessoas diziam? Que Noé estava ficando doido. Chegaram a dizer a Paulo, né? Quando Paulo está diante de Festo e de Agripa, ele diz que as muitas letras te fazem delirar. Não é verdade. A sabedoria está na sua santa palavra. Nós ouvimos aqui o diácono Fábio pregando sobre a sabedoria de Deus em Eclesiastes. Então, a palavra de Deus é a fonte de toda a sabedoria. A palavra de Deus revela a fonte do amor que é Deus, a fonte da graça que Deus nos dá através de Jesus Cristo, a iluminação e a condução do Espírito Santo. Então, nós precisamos, como Noé, ser insistente, né? Ser insistente e pregar o Evangelho. Eu não tenho o poder de converter ninguém, nenhum de vocês, nem Paulo. A nossa função é pregar o Evangelho, anunciar a Cristo, não é? A razão do nosso viver, a fonte da nossa vida, a nossa esperança. Mas quem converte, na verdade, quem convence e converte, quem muda
É Deus através do seu Santo Espírito. É Ele quem faz essa metanoia, essa transformação maravilhosa. E que nesse processo de santificação, crescemos dia após dia. Então, no mundo atual, o pecado de incredulidade continua crescendo. Continua crescendo. Pasme. A gente observa que há um crescimento exorbitante do baixo espiritismo. Já conheci pessoas, líderes de igrejas evangélicas, que estão hoje sendo pai de santos em vários terreiros, porque eles deixaram de acreditar na fonte, deixaram de acreditar na verdade e passaram a acreditar na mentira, que é o diabo. O diabo é o pai da mentira, conforme diz a própria Escritura. Mas o Evangelho tem libertado, tem transformado as pessoas. Então nós precisamos, irmãos, a fé requerida por Deus faz separação de todas as coisas. Nós sabemos o que é certo e o que é errado através da própria Escritura. A fé, ela leva-nos também a uma confiança em Deus que tira de nós a ansiedade. O que é que o próprio apóstolo diz? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Quando eu creio, eu me lanço em Deus. Eu confio na sua providência. Eu confio nos seus cuidados. Eu acredito no Deus único e verdadeiro, Criador, sustentador de todas as coisas. Paulo, quando ele está falando de fé, ele está lembrando de toda a ação de Deus e fazendo com que os coríntios lembrem, não é, de tudo quanto Deus fez, de tudo quanto Deus estava fazendo na vida deles e de tudo quanto Deus vai fazer. Então a fé é essa confiança em Deus que precisamos nutrir dia após dia. E a fé é algo que aparece pequeno. Lembra do grão de mostarda? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, uma pequena semente, foi o que Jesus disse. A palavra, ela vai implantando em nós essa credibilidade. Mas como é que eu tenho fé se eu não leio a Bíblia? Se eu não medito nas Escrituras? Se eu não converso com Deus através das Escrituras? Se eu não ouço Deus através das Escrituras? Como é que eu vou multiplicar, fazer crescer a minha fé? Aí nós vamos substituindo o elemento fé em Deus por qualquer outra coisa, por coincidência, não é? Até mesmo por superstições. Nós vamos criando meios, e isso não é bom, isso nos enfraquece, isso vai tirando de nós o alicerce. Precisamos então, nós os cristãos sabemos o quanto a incredulidade atrapalha, não é isso? Não somos capazes de crer que Deus está no controle de todas as coisas, mas nós deixamos o barco nos levar, como se nada tivesse no controle. Lembra dos apóstolos no barco, quando houve a tempestade? Jesus estava lá. Mas eles temorizaram, ficaram apavorados. Jesus está na nossa vida. Precisamos confiar de que Ele está dirigindo os nossos passos. Ele está nos conduzindo. A fé nos conduz a Deus. A fé nos conduz a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Em nossa incredulidade, pecamos contra o remédio que é Jesus Cristo. Coloquei isso lá na súmula. A incredulidade vai contra o remédio, porque eu passo a não crer na suficiência do sacrifício de Jesus. Você já pensou nisso? Você acredita que o sacrifício de Jesus é suficiente? Você acredita que precisa fazer alguma coisa mais, louvar mais, adorar mais? Isso é bom, é importante. Talvez doar mais. Eu lembro quando fazia seminário,
um irmão muito rico lá de São Luís do Maranhão, para sentir alívio na sua alma, ele doava muito dinheiro. E um dia eu lembro que Dona Lídia, presidente então do Betel, olhou para ele e disse: Deus não precisa do seu dinheiro, Ele é o dono do ouro e da prata. E você não precisa dar essas riquezas todas. Para você ter uma ideia, ele queria construir os prédios, não é, do CEF, do Seminário Feminino, com os recursos dele. Ele tinha uma grande construtora. Dona Lídia olhou para ele e disse: o que Deus precisa é de você, e o que você precisa é de Deus. Não tente comprar Deus com os seus bens, com os seus recursos. Louve a Deus com eles. Não se compra. Então o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente. Precisamos crer nisso, que o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente. E nós precisamos trocar a nossa autossuficiência, trocar a nossa autossuficiência pela dependência de Deus. Isso é fé. Quando eu digo: Deus, eu confio no Senhor, eu deposito a minha vida em tuas mãos. O que é que diz o Salmo 37? Entrega, 5, né, versículo 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ali tem uma série de verbos que são importantes. O salmista está dizendo: entrega tua vida ao Senhor, o teu caminho, tua existência. Tem uma palavra aí chamada confiança, fé. Confia nele. É para confiar em Buda? De jeito nenhum. É para confiar no Papa? De jeito nenhum. Em qualquer desses religiosos que se apresentam como gurus, ou então como líderes? Não, de jeito nenhum. O salmista está dizendo: confiar no Senhor. E aí eu pergunto: em quem nós confiamos? Em quem depositamos a nossa fé? Vamos confiar nele, no controle, no comando de Deus. Nós estamos aqui porque Deus nos tem conduzido dia após dia, mesmo com toda a nossa infidelidade, com toda a nossa ausência de fé, com todas as nossas fraquezas. Deus tem cuidado de nós. A Bíblia mostra: quem demonstra ter fé se encontra seguro e confiante em Deus. Salmo 27:13 fala isso. A confiança inabalável naquele que tudo pode. Vê a vontade de Deus estabelecida. Nossa fé é algo espiritual, é um dom de Deus. São dons espirituais que vêm do alto, vêm de Cristo Jesus. E eu queria trazer aqui uma aplicação. Autossuficiência e fé são inimigas de Deus. Lembre-se, autossuficiência e fé são inimigas de Deus. Quando eu digo que eu posso tudo, né? Uso inclusive, tem pessoas que usam aquele versículo que Paulo cita: posso todas as coisas. E aí ele olha como se ele fosse o poderoso. Então, nós tivemos aí um momento na história em que os coaches, né, em que os estimuladores, eles falavam muito: eu posso, eu sou capaz, eu sou suficiente. Chamado de autoajuda. Nós, os cristãos, sabemos que toda a nossa existência e tudo quanto temos, possuímos ou somos, pertence a Deus, é de Deus e vivemos para Deus. Então, lembre-se disso: autossuficiência e fé são inimigas, não é? Ou são inimigos de Deus. Ou seja, se eu me digo que eu sou autossuficiente e que eu não preciso da fé, e essas duas elas se contrapõem, porque a autossuficiência é eu dizendo que não preciso de Deus. Isso não aconteceu com Satanás? Foi o que o diabo fez: subirei às alturas, serei semelhante ao Altíssimo. O orgulho, não é? Então, quando eu não exerço fé em Deus, eu passo a desenvolver a minha própria autossuficiência. E aí eu queria chamar a atenção para vocês
para que a gente veja como a fé é importante. Porque existe a chamada fé salvadora. Não é a fé em si que nos salva. Não é. Não é o elemento fé em si que salva. Embora a fé seja um dom de Deus, a fé nos conduz ao Salvador. A fé abre os nossos olhos para ver quem é o Salvador. E nós nos dirigimos a Ele. Ela é a aceitação da possibilidade, pelo Espírito Santo, de descanso em nosso Deus. Então, a fé nos transporta até Deus. E Deus nos mostra que nele há salvação. Não há um outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E esse nome chama-se Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus nos faz isso. Nos faz entender quem é o nosso Redentor. É isso que Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça, vocês são salvos. A salvação não vem de vocês, é um dom de Deus. O livramento da morte eterna, o livramento da condenação, não é? É um presente de Deus, que Deus nos dá em Cristo Jesus. A fé tem um caráter sobrenatural e de suma importância na vida do cristão. Volto a Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu agrado a Deus? Como é que eu satisfaço a Deus? Falando no sentido humano, não é? Quando eu acredito dele, eu acredito na sua palavra, eu busco a sua palavra, então eu desenvolvo essa fé. E a origem da fé, da nossa fé, que é uma fé sobrenatural, porque ela vem de Deus, é um dom de Deus implantado nos nossos corações, está lá em Efésios capítulo 2, é um dom de Deus. A sua fé foi um presente de Deus, nutrida e alimentada pela palavra de Deus. Então, a fé procede de Deus, é um dom sobrenatural, delegado por Ele a cada um de nós. Precisamos nutrir, né? Manter essa comunhão com Ele, manter essa dinâmica de oração constantemente, e estar na presença dEle. Os eleitos são unidos a Cristo quando o seu Santo Espírito se apossa deles e lhes concede a nova vida que nós chamamos de regeneração. Nossa união mística com Cristo se dá pela regeneração, a nova vida, não é? Que é implantada, gerada pelo Espírito Santo. É a união mútua e ativa e operativa do Espírito em nós. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, passamos a pertencer a Cristo, nós estamos unidos com Ele. A palavra grega lá é ton Christos, não é? Ou está em Cristo Jesus, ligado a Ele. Pela regeneração, pela conversão, pela mudança, nós nos tornamos ligados a Ele, como se estivéssemos unidos, por isso que chama união mística, que é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. E eu queria trazer alguns resultados dessa união. A fé que justifica pertence a Cristo, porque essa fé que opera em nós vem dele, mas faz com que nós nos aproximamos, porque é um instrumento da justificação. O Martin Lloyd Jones e o Tim Keller, ele vai falar que Deus nos deu um pacote pronto, da justificação à glorificação, nós recebemos esse presente. Deus nos justifica, Deus nos santifica e Deus nos glorifica. Cada um no seu tempo, mas Deus nos dá esse presente. E para a gente receber, Ele nos dá esse instrumento chamado fé, essa credibilidade, essa confiança. A fé que justifica também capacita a todos nós, nos capacita a estar diante dEle, a servi-lo, a amá-lo, a querer estar próximo, a se colocar como instrumento dEle. Então, a fé que Deus implanta em nossos corações, esse presente maravilhoso, faz com que a gente entenda que a justificação é um ato divino irrevogável.
Uma vez que nós fomos justificados, nós fomos regenerados, nós fomos salvos, essa justificação, ela é irrevogável. Sabe, no direito a gente aprende cláusulas de revogabilidade, não é? E o direito nosso, seja civil, penal, tributário, ele absorve muito, né? Recebeu muito do direito canônico. A Bíblia está dizendo isso, né? E a gente concorda. Eu lembro quando era seminarista, uma pessoa olhou para mim e dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu disse: se Jesus lhe salvou, você está salvo para sempre. Se você é alvo do amor, da graça, da misericórdia de Deus, se você pertence ao número dos eleitos, se você de fato foi escolhido por Deus, você está salvo, porque quem penhorou, quem selou você, não foi o homem, foi o Espírito Santo de Deus. Você está selado com o Espírito Santo de Deus, penhor. Sabe o que é penhor, né? A garantia irrevogável, imutável, intirável, porque Deus empenhou sua palavra e registrou em nossos corações o seu nome e registrou o nosso nome no livro da vida. Cremos nisso? Acreditamos no que a Bíblia diz? Ou você ainda acha que pode ser um dia salvo, não é? A santificação é esse caminho de aperfeiçoamento que o próprio Deus nos ajuda a caminhar e a crescer. E eu queria então ir para a esperança. A fé nos leva para a esperança. A confiança, não é, que a fé faz com que a gente deposite na esperança, nas promessas de Deus. Você tem fé? Se você tem fé, você tem sim essa esperança. Tem esse desejo. Existe uma esperança comum. As pessoas dizem: não, eu espero alcançar isso, eu espero fazer isso, eu espero ser isso, eu espero ser médico, advogado, eu espero ser um bom pedreiro, eu espero ser... É uma esperança, uma chamada esperança comum. Mas não é essa esperança que eu quero falar. Não existe uma graça comum em que Deus habilita as pessoas ao trabalho, não é? E essas pessoas almejam, têm esperança de passar no vestibular. Ontem eu ia para casa e o pessoal estava indo para fazer o vestibular na universidade, as pessoas, umas preocupadas, outras sorrindo, a esperança de passar naquele. Mas a nossa esperança não está em nós. A nossa esperança não está no que nós fazemos, no que somos, no que temos, no que possuímos. A nossa esperança está em Deus. Você acredita nisso? Você tem fé? Por que Paulo primeiro trabalha a fé, depois ele trabalha a esperança e ele vai trabalhar o amor? Porque é com fé, com convicção, com certeza, que eu acredito nas promessas de Deus. Deus está conduzindo cada etapa da nossa vida, cada momento da nossa vida, cada situação da nossa vida, as mais dolorosas, Deus está trabalhando, Deus está agindo, e eu creio, não é, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, conforme diz Paulo. Acredito que Deus está cumprindo cada detalhe do seu propósito para a minha vida, para a sua vida, e que tudo se cumprirá no tempo dele. Nossa esperança está em Deus e nas suas promessas. Assim encontramos refúgio pelo poder do Espírito Santo. Ele nos conduz, Ele nos leva. O amor de Deus e sua misericórdia convivem lado a lado, como sua santidade e justiça. O que é que o autor está dizendo? Assim Deus nos anima com promessas, porque Ele revela para nós que Ele é um Deus santo e é um Deus justo. Nós temos falhado nas promessas com os nossos filhos. Temos falhado até mesmo das palavras que dizemos a todas as pessoas. Mas a santidade, o caráter perfeito de Deus e justo não falha naquilo que Ele nos prometeu, naquilo que Ele disse que vai cumprir, naquilo que está estabelecido na sua palavra para nós. Então nós temos essa esperança de que tudo aquilo que Deus nos prometeu, Ele vai cumprir. As pessoas, por fazerem algo de bom e junto com o amor divino, acham ser suficiente para garantir sua aceitação no céu. Creem na bondade divina e na humana.
Esse é o ponto teológico da Igreja Católica. A Igreja Católica também acredita na graça como um meio de salvação, mas eles dizem que as obras é a outra parte. Deus faz 50% e o homem faz 50%. Não é isso. A salvação é um dom de Deus. A nossa interpretação é que nós somos salvos, conforme a Bíblia diz, lá em Efésios, nós somos salvos para boas obras. Também não é porque Deus me regenerou, me salvou, que eu vou deixar de cumprir o meu papel. Lembra? Quando eu amo a Deus, eu cumpro os seus mandamentos. Eu tenho prazer na sua palavra, não é? O que foi que o próprio Deus disse? Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, e tudo te irá bem, mesmo no meio de todas as tempestades. Então a nossa salvação não depende do que fazemos. Nós devemos fazer porque nós somos salvos, como um resultado gracioso, espontâneo, daquilo que Deus operou em nossos corações. A esperança cristã é a virtude concedida pelo Espírito Santo para nos capacitar a esperar com alegria as coisas prometidas por Deus mediante Jesus Cristo. Fé, precisamos acreditar, precisamos crer que todas as promessas estabelecidas por Deus através de Jesus Cristo, como a nossa salvação, nosso perdão, nossa santificação e o nosso encontro com Ele, mais cedo ou mais tarde, não é? Faz parte das suas promessas, de que Ele vai cuidar de nós, que Ele vai suprir as nossas necessidades, de que Ele vai nos curar, seja libertando-nos da doença, ou nos fazendo fortes para suportar a doença, ou nos livrando dela, levando-nos para o céu. Está na Bíblia. Confiar em Deus, crer nas suas promessas. E eu queria avançar aqui para o amor, que é algo maravilhoso, que Deus nos conduz de forma impressionante. O amor é a terceira virtude, ou a terceira irmã, a mais importante de todas elas. E diga-se, no céu, a fé vai estar conosco, porque foi a fé implantada por Deus para nós crermos nele. A esperança vai estar porque nós vamos estar vendo todas as promessas cumpridas. O amor é a virtude que busca união, satisfação e boa vontade em Deus. Quando a gente ama de verdade, a gente tem prazer em estar com aquela pessoa. Se nós amamos Deus de verdade, né? Então, Paulo está dizendo aos coríntios, vocês que vieram de uma balbúrcia, né, de imoralidade, de religiosidade, de corrupção, vocês que vieram desse contexto, vocês encontraram uma fé, que é um dom que Deus deu, nutriu vocês de esperança nas promessas, e vocês experimentaram do amor de Deus. A palavra aqui é ágape, o amor supremo. Vocês experimentaram do amor de Deus, que é um dom. Você pegar Gálatas capítulo 5, você vai ter lá os frutos do Espírito, dentre ele o amor. O amor, na linguagem de Paulo, é um caminho sobrenatural, assim como a fé, não é? Também o amor é um caminho sobrenatural, em que Deus nos enche de vontade, como nós vimos aqui, o desejo de satisfazer nele, né? Deleita no Senhor e satisfarás os desejos do teu coração. Salmo 37, se você pegar ali até o 5, você vai ver um acróstimo de verbos. Então, o que é estar satisfeito? Nós já fomos filhos, ou somos filhos, nós somos pais, ou vamos ser pais, irmãos, marido ou mulher, né? Namorado, assim, noivo, e assim por diante. Como é agradável estar perto daquela pessoa que você devota amor, devota carinho, devota atenção, deseja estar perto dela, faz tudo para estar perto dela.
para estar com aquela pessoa, para desfrutar. Então nós precisamos desfrutar desse amor. Então é através do cumprimento dos 10 mandamentos que os cristãos podem demonstrar seu amor para com Deus e com os demais. Você vai ver isso lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5. Cumprir os 10 mandamentos. A relação do homem com Deus e a relação do homem com seu próximo. Então, quando eu pratico os 10 mandamentos, não como meio de salvação, mas porque sou salvo, não é? Eu estou dizendo a Deus que eu o amo o meu próximo, que o amor dele está em nós, que o amor dele está nutrido em nossos corações. Mas quando eu não os pratico, eu estou dizendo que o amor de Deus não está. Porque a forma como eu demonstro que amo uma pessoa é fazendo o quê? É cuidando dela, não é? Respeitando, zelando por ela, procurando o bem dela, não é? Fazendo com que ela se sinta bem. Não é bajular, é totalmente diferente. Não é um ato artificial, nem deve ser. Demonstração de amor não pode ser algo simplesmente mentálico, ou então de artificial, um pensamento longe. Quando você ama de verdade alguém, você se preocupa, não é? Existe o chamado amor de zelo, que é uma espécie de ciúme, não é doentio, mas é protetivo. Não é isso que Deus faz com a gente? Deus, ele se preocupa com a gente, ele cuida da gente, ele zela, ele tem ciúmes da gente, porque nós somos objeto do seu amor. Quando nós amamos a Deus, devemos também fazer isso, demonstrar amor por ele, amor pela sua obra, amor pela sua causa, amor pelo nosso próximo, né? Pregar o Evangelho, anunciar a Cristo. Quando, senhores pais, quando nós temos um filho que está na escola, que ele tira uma nota 10, o que é que né, dona Marlene, o que é que a gente faz com o nosso filho? Meu filho tirou nota 10. A alegria de compartilhar o sucesso do filho. Se nós amamos a Deus, se nós temos como fonte de satisfação, se de fato ele é a razão da nossa vontade de viver, se de fato nós o temos como uma fonte de amor, nós vamos anunciá-lo, nós vamos comunicá-lo, nós vamos pregar, né, às pessoas que nos cercam. Mas se a gente não tem afeto, não tem apego, não tem respeito, não tem reverência, se nós não nos comportamos como de fato filhos, ou ele como nosso pai, nós somos bastardos. Não há um sentimento de amor por ele, um sentimento de reciprocidade, não há um sentimento de gratidão, né? Não há um sentimento de satisfazer. Os filhos que amam os pais, eles fazem tudo possível para agradar o seu pai. Não desobedecem, procuram exercer com magestria, não é? Aquilo que o pai ensinou, ou seja, cumprir aquilo que o pai ensinou, se dedicar, representar. Você sabe qual é o primeiro herói dos pais, ou dos filhos, perdão, né, Vicente? Qual é o primeiro herói? Ensinei isso lá em Vaz Alegre, menino. Primeira figura que o filho copia são seus pais. Nós copiamos a Deus. O que é que Paulo diz? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo procurava imitar a Cristo, né, a ponto de sofrer e dizer que tudo aquilo era lucro, era ganho. O amor também revela quem é e como um caminhar verdadeiro no amor de Deus. Então, quando a gente ama de verdade, a gente revela, a gente transmite, não é? E a caridade é o amor pela qual Deus é amado por quem Ele é, pelo qual o nosso próximo é amado por causa de Deus em nós. Então, veja só, o autor está dizendo aqui que são as minhas práticas que revelam o quanto eu amo a Deus.
São as minhas atitudes que mostram quanto eu reflito Deus em mim. Então, o amor por Deus exige conhecimento de Deus. Precisamos acreditar que Ele existe e nele confiar por meio de Jesus Cristo. A fé precede o amor. Deus é a fonte. Quando Paulo diz que ele começa a dizer a fé, a esperança e o amor, ele está caminhando dizendo assim: para que eu acredite nas esperanças, eu tenho que ter fé. Ou para que eu confie no que Deus prometeu, eu preciso ter fé, eu preciso confiar. A esperança nos conduz ao amor, o amor de Deus, e faz com que eu ande. E o amor conduz a um chamado amor-união. O amor-união. O que é esse amor-união? Eu falei lá atrás, essa vontade de estar perto, essa vontade de comungar, essa vontade de ter comunhão, essa vontade de estar perto de Deus, ter comunhão com Deus, de representá-lo, de apresentar o seu estandarte, a sua mensagem, o Evangelho. Então, gostaria de citar aqui 3 partes desse amor. No amor de união, desejamos estar com Deus por meio da união com Cristo. Não é? O que é que Paulo diz? Que o desejo dele era estar com Deus, que era muito melhor, mas por causa do Evangelho, da pregação do Evangelho, ainda se detinha aqui. Paulo demonstra isso, e quando ele está indo para o martírio, combati o bom combate, não é? Guardei a fé, e ele termina com a esperança. Então, ele, por amor, é tanto que Paulo vai falar nesse capítulo, aqui sobre o amor que tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Ele vai falar dos atributos desse amor. Não arde em ciúme, não é violento, não é orgulhoso, não se ensoberbece. Diante do amor de Deus, nós nos rendemos, reconhecemos a grandeza desse amor e tributamos a Deus, porque somos alvos desse amor, alcançados através do sacrifício de Jesus, dessa dádiva, o amor de satisfação. Desejamos conhecer quem Deus é, seus atributos, e nos alegramos em Deus, e Ele se deleita no bem que há em nós. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo, vivo na fé do Filho de Jesus. E o amor da boa vontade, devotamos inteiramente a Deus toda glória, toda honra e todo louvor. Então, se nós entendermos, que nós precisamos alimentar a fé pela palavra, pela comunhão, abre os nossos olhos para a dimensão da esperança que temos em tudo quanto Deus fez, em tudo quanto Deus nos prometeu, e que um dia nós vamos estar com Ele no céu, para a glória do seu nome. E eu queria concluir, irmãos, dizendo o seguinte: fé que vem de Deus em Cristo Jesus. A fé que vem de Deus em Cristo Jesus. Essa fé que precisamos nutrir. Esperança em suas promessas não falham. As promessas de Deus não falham. Amar os seus mandamentos é a prova de que amamos a Deus e amamos o nosso próximo. Se não cumprimos os 10 mandamentos, estamos distantes do seu amor e não experimentamos ainda esse amor profundo. O amor não se deixa vencer, mas faz sua parte, varonilmente, seja quais forem as dificuldades. No amor de Deus em nós, e se amamos a Deus, nós experimentamos isso. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, antes de tudo. Os 10 mandamentos, Jesus resume em 2. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso significa integralmente. E ao teu próximo como a ti mesmo. O amar a Deus também reflete amar ao próximo. E eu demonstro amar a Deus quando também amo o meu próximo. O amor jamais colapsa.
O amor de Deus jamais colapsa. E o amor que Deus nutre em nós faz com que a gente volte-se para Ele e busque. O amor não cai, o amor não acaba. Deus nos conhece ponto a ponto. Deus nos conhece profundamente. E você sabe, o Salmo 139 fala sobre isso. Deus nos conhece antes da fundação do mundo. O Salmo 39 demonstra como Deus tece uma criança no ventre da mãe. Então conclamo aos irmãos aqui, tenhamos a fé que vem como um dom de Deus por meio das Escrituras. Conclamo aos irmãos que a nossa esperança seja a esperança advinda das Escrituras Sagradas em Cristo Jesus. E chamo para que tenhamos amor, primeiro ao nosso Deus, fonte de toda a vida, e ao próximo, porque é os seus mandamentos. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações.